Olá, meu nome é Leandro Dionísio, sou aluno da ECT, sou da turma 2A de Lógica de Programação e hoje eu vou fazer a explicação dos exercícios referentes a vetores. Vamos começar resolvendo a questão 2, onde pede: faça um programa que cria e recebe do usuário dos vetores A e B de 10 elementos. O programa deve ler todos os elementos de A e em seguida ler todos os elementos de B. O programa deve armazenar em um vetor C de 10 elementos a soma dos elementos de cada posição correspondente dos vetores A e B. No final, imprimir os valores do vetor C separados por espaço. Então, nessa questão aqui, o que a gente vai fazer é somar os vetores A com os vetores B, somar o vetor A com o vetor B para me gerar os valores do vetor C. Primeiramente, eu declarei aqui três vetores, que são os vetores A, vetor B e vetor C. Mais abaixo, eu criei uma repetição aqui com o for. Dentro do argumento, eu coloquei que o i é igual a 0, i menor que 10 e um i++. Isso vai me fornecer uma repetição de 10 vezes. Aqui dentro do for, eu coloquei o vetor A e dentro do argumento eu coloquei o i. Isso vai fazer, esse i aqui vai fornecer as posições do vetor A. Então eu coloquei o vetor A igual a passint. Esse passint vai me fazer gerar um número inteiro, seguido aqui de um prompt, para que a pessoa possa digitar aqui os elementos de A. No segundo for eu fiz a mesma coisa para os vetores, para o vetor B, e acrescentei aqui o vetor C. E disse que esse vetor C é igual ao vetor A mais o vetor B, que vai me gerar em cada posição a soma dos vetores. Ou seja, na posição 0, se eu digitei 1 no vetor A e 1 no vetor B, nessa mesma posição eu vou ter a soma dos dois vetores. No caso, 1 mais 1 vai dar igual a 2. E por último, coloquei outro for para verificar as 10 posições do vetor C. E alertei aqui o vetor C mais aspas, espaço aspas. Isso vai me fornecer que eu apresente os valores do vetor C acompanhado por espaço, assim como pede o programa. Agora vamos resolver a questão 6, onde pede: faça um programa que recebe a quantidade de produtos que serão armazenados em um vetor, depois recebe e armazena os preços dos produtos no vetor. O programa deve calcular a quantidade de produtos com preço inferior a R$ 50, a quantidade de produtos com preço entre R$ 50 e R$ 100 e a média dos preços dos produtos com preço superior a R$ 100. Bom, o que eu fiz aqui no programa? Primeiramente, eu declarei 8 variáveis. Ao longo da explicação, eu vou dizer por que eu escolhi cada uma dessas variáveis aqui. Bom, primeiramente, aqui essa variável é o quê? O que eu vou guardar nela? Eu disse que Q é igual a passint para transformar o valor da quantidade de produtos em um número inteiro. E coloquei aqui um prompt para que a pessoa possa ter o acesso à digitação. Mais embaixo eu coloquei uma repetição for aqui. Dentro do argumento eu coloquei que eu coloquei i igual a 0 e coloquei i menor que q. Coloquei esse i menor que q, por exemplo, se a pessoa digitar 3 produtos, digitar 3 aqui, essa repetição aqui ela só vai repetir 3 vezes. E dentro do for eu coloquei o vetor p com o argumento i e disse que esse vetor era igual. Coloquei um prompt aqui para que a pessoa possa digitar os preços e coloquei um passe float para que esse valor se torne um número real, porque nesse caso aqui pode ser um número quebrado. Agora mais embaixo eu coloquei outro for, outra repetição para que eu possa colocar aqui meu sistema de decisão. Aqui nesse primeiro if eu coloquei se esse vetor
o valor desse vetor for menor que 50, então eu vou somar mais 1 na variável soma zero, que está aqui. Nesse outro if, eu coloquei se o vetor ele for maior ou igual a 50, coloquei também o operador lógico i. Se o vetor for menor ou igual a 50, então eu vou somar mais 1 na variável soma 1. Coloquei esse operador lógico porque essas condições aqui tem que ser verdadeiras para que eu possa somar mais 1 nessa variável aqui. Na próxima decisão, eu coloquei se esse vetor ele for maior do que 100, ou seja, se o valor do preço que a pessoa digitou for maior do que 100, eu vou somar mais 1 aqui na variável soma 2. Vamos deixar esse conte mais para me explicar daqui a pouco. Mas embaixo eu coloquei aqui, como ele não quer a quantidade de produtos que seja maior do que 100, ele quer a média dos preços dos produtos com o preço superior a 100. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar um operador soma, que eu usei essa variável soma 3 e disse que ela era igual ao valor do soma 3 mais o valor do preço. Ou seja, se tiver dois valores maiores do que 100, eu vou, por exemplo, 200 e 300. Essa variável soma 3 vai ficar com, na primeira repetição, com o mesmo valor do vetor, que no caso seria 200, já que vai somar com zero. E na próxima repetição que ia somar o valor que vai estar atualmente na variável soma 3, que ia ser 200, mais o próximo valor do vetor, que no caso seria 300. Isso vai me proporcionar a soma. Mas embaixo eu coloquei a média. Disse que a variável média era igual a soma 3, que vai ser a soma dos produtos acima de R$100, e dividir pela quantidade de soma 2, que vai ser esse meu contador aqui. Agora mais embaixo eu coloquei mais uma decisão aqui do se, coloquei mais um se, e no argumento eu coloquei se o conte, que é justamente esse conte que eu coloquei aqui, for igual a zero, eu digo que a média será igual a zero. Eu coloquei isso porque se não tiver essa decisão aqui, não tiver essa verificação, então quando o resultado for zero, quando não tiver, por exemplo, quando não tiver nenhum produto acima de R$100, então o meu valor vai ser indefinido. Então eu coloquei aqui essa média, coloquei aqui esse if, para que se não houver nenhum valor acima de 100, eu vou dizer que a média é igual a zero. E coloquei esse conto mais aqui, caso exista algum valor acima de R$100, então essa decisão aqui, essa decisão não vai acontecer, esse if não vai acontecer. E por último eu alertei aqui a quantidade de produtos menores que a quantidade de produtos menores que R$50, entre aspas, dei um espaço aqui, mais o valor da variável soma zero. No próximo alerta eu coloquei entre aspas a quantidade de produtos entre R$50 e R$100, mais o valor da variável soma 1. E no próximo alerta eu coloquei a quantidade de produtos média dos maiores que R$100, mais o valor da variável média. E coloquei aqui nesse segundo e terceiro alerta um /n para que possa pular uma linha, para que o programa fique mais organizado. Agora vamos resolver a questão 12, onde pede
Faça um programa que cria e recebe do usuário dois vetores A e B de 10 elementos do tipo inteiro. O programa deve armazenar em um vetor C de 10 elementos os elementos dos vetores A e B de forma intercalada, começando pelo vetor A. Bom, o que foi que eu fiz aqui no programa? Primeiro eu declarei os três vetores, os vetores A, B e C, e como o enunciado me dá aqui o tamanho desses vetores, eu coloquei o vetor A igual a 10, o vetor B vai ter tamanho 10 e o vetor C tamanho 20. Também declarei aqui a variável I, uma variável P igual a 0 e uma variável K igual a 1. Mais à frente eu vou explicar por que eu coloquei essas duas variáveis a mais aqui. Ela vai nos ajudar a organizar as posições do vetor C. Essa primeira repetição aqui, eu disse que I é igual a 0, I menor que 10 e conto mais 1 a cada repetição aqui no I. E essa estrutura aqui vai me proporcionar uma repetição de 10 vezes. Dentro do for, eu coloquei aqui o vetor A com o argumento I e disse que esse vetor é igual a um prompt. Esse prompt vai permitir com que o usuário digite os elementos do vetor A. No segundo for, eu fiz o mesmo, só que para o vetor B. Criei uma repetição aqui de 10 vezes. E em cada posição do vetor B vai ser armazenado o número que a pessoa digitar lá. Nesse terceiro for é onde vai acontecer o pulo do gato, vamos dizer assim, para organizar os vetores de C, para organizar o vetor C. E é também onde entra essa variável P igual a 0. Eu fiz o que aqui? Dentro desse for, eu disse que coloquei o vetor C como argumento P. E disse que esse vetor é igual ao valor do vetor A. Bom, e qual é o macete aqui? Nessa repetição, na primeira repetição, o P será igual a 0, ou seja, a posição 0 do vetor C vai ser igual à posição 0 do vetor A. No caso, se a pessoa tiver digitado o primeiro valor seja 1, então o primeiro valor da posição 0 será 1 para o vetor C. E mais embaixo eu disse que eu coloquei esse P igual a P mais 2. O que é que isso vai me proporcionar? Na segunda repetição, eu vou somar mais 2 nesse P, ou seja, na primeira repetição ele era 0. Agora na segunda repetição, ele é 2. Ou seja, eu vou dizer que esse I aqui ele vai ser igual a 1. Ou seja, e o vetor C, a posição 2 do vetor C vai ser igual à posição 1 do vetor A. E assim sucessivamente. Isso vai me acarretar que em cada posição par do vetor C, eu tenha o valor correspondente ao vetor A. Isso vai me sobrar os espaços das posições ímpares do vetor C. E a gente vai organizar agora com esse próximo for. Coloquei mais uma vez uma repetição de 10 vezes e disse que esse C aqui e coloquei o vetor C e como argumento eu coloquei o K. Porém, o K vai ser igual a 1. Por quê? Eu coloquei o K igual a 1 porque como sobraram só as posições ímpares para o vetor C, a primeira repetição ele vai ter que começar com 1. Ou seja, a posição 1 do vetor C na primeira repetição vai ser igual à posição 0 do vetor B. Aí depois eu vou somar mais 1, aliás, eu vou somar mais 2 a esse K aqui nas próximas repetições. Ou seja, quando esse vetor C aqui ele estiver na posição 2, ele vai ser igual à posição 1 do vetor B.
Isso vai fazer com que preencham os espaços ímpares do vetor C. E por último, fora da repetição, eu dei um alerta C para que ele possa me mostrar todos os valores do vetor C separados por vírgula.